Autonomia universitária, mitos e verdades. As universidades não precisam prestar contas. As universidades precisam sim prestar contas ao governo e à sociedade. Na verdade, isso é mandamento legal e constitucional. Há determinações, então, tanto no nível da Constituição quanto determinações legais. A gente tem órgãos de controle interno, bastante eficientes, bastante exigentes, mas além disso nós temos também uma fiscalização que acontece por parte do Tribunal de Contas da União, de órgãos como a Controladoria Geral da União, né, e mesmo do próprio Ministério Público Federal, ou seja, há uma constante fiscalização e uma constante prestação de contas por parte das universidades que tem todo o seu orçamento aberto para quem tiver interesse e quiser saber como ele é aplicado dentro das universidades. 2. As universidades têm regras diferentes. Não há regras diferentes do resto do país para as universidades. Não existe essa história de que as universidades têm regras específicas. Na verdade, o que acontece é que há determinações que estão voltadas para o bom funcionamento da universidade, que definem algumas questões do âmbito interno da própria autonomia das universidades, mas o que não significa que existe um mundo paralelo ou existe um universo paralelo das universidades que está desregrado e para além daquilo que acontece no âmbito do ordenamento jurídico em geral. 3. As universidades têm status de Estado soberano. As universidades têm uma autonomia que é essencial para o seu bom funcionamento e um funcionamento que seja descolado daquele que é o funcionamento do governo, da perspectiva política ou da perspectiva ideológica que às vezes pode permear um determinado governo. Ou seja, é necessário que você assegure uma autonomia para que a universidade possa investigar de forma crítica, de forma científica, e aí essa autonomia vai se desdobrar numa autonomia financeira, numa autonomia organizacional, numa autonomia administrativa, mas apenas para assegurar que as universidades tenham independência na condução das pesquisas que levam adiante. E sempre isso foi assim em países democráticos. Sempre que nós estamos tratando, portanto, de situações de crescimento do autoritarismo, uma grande preocupação que existe por parte de governantes autoritários é o de tentar controlar justamente a forma como o conhecimento é produzido de forma independente dentro das universidades. Mas isso não tem nada a ver com o Estado soberano, que na verdade tem uma Constituição específica, tem regras específicas que fogem completamente daquilo que acontece na comparação com as universidades. 4. As universidades promovem doutrinação. Os professores em universidades, eles possuem autonomia didático-científica, é verdade. E eles podem se posicionar politicamente e até é de se esperar que eles se posicionem justamente para promover um debate dentro das próprias salas de aula, dentro dos seminários, dos eventos que acontecem dentro das universidades. Mas dizer que as universidades têm uma doutrinação ou promovem doutrinação é uma mentira, né? É muito mais fácil, por exemplo, perceber em instituições de âmbito privado que elas possam conduzir a forma como os professores agem dentro de sala de aula do que no âmbito público. E a gente vai perceber que dentro das escolas isso é bastante diferenciado, não diria polarizado, mas diferenciado, porque a gente vai perceber, às vezes, instituições de determinado campo do conhecimento em que há perspectivas tanto de posicionamento partidário mais à esquerda quanto mais à direita, sem que isso comprometa a forma de assegurar o conhecimento. 5. Só as universidades têm autonomia. É uma mentira também dizer que só as universidades detêm autonomia. A Constituição de 1988 assegurou autonomia a todas as entidades que precisavam dessa autonomia para o seu bom funcionamento, para um funcionamento que fosse independente e, mais ainda, um funcionamento que pudesse ser mais benéfico para a própria sociedade. Então, além das universidades, nós vamos encontrar, por exemplo, instituições como o Ministério Público, os estados que compõem a Federação Brasileira, os municípios, a própria União, obviamente, o Distrito Federal, são todos dotados de autonomia. 6. A universidade tem que se virar para tudo. A autonomia não quer dizer que as universidades têm que se virar para tudo. As universidades cumprem uma finalidade pública e um serviço público erigido e definido constitucionalmente, na verdade, como um direito fundamental, o direito à educação. Quando a Constituição trata e regulamenta desse direito à educação a partir do seu artigo 207, o que essa Constituição está fazendo, portanto, é promover e assegurar esse direito fundamental, que é um direito que deve ser estendido a toda a população brasileira.
Pensar em garantia da autonomia efetiva das universidades significa que isso vai acontecer através, sim, de um financiamento público, que não vai excluir, em determinadas hipóteses, em hipóteses muito específicas, algum tipo de financiamento privado que seja interessante para as universidades e mesmo para a própria sociedade, e que já ocorre, né, por meio de fundações que apoiam através de projetos específicos, regulados, fiscalizados pelas entidades competentes, né, que vão permitir que haja esse tipo de financiamento também do setor privado. Mas, por se tratar de uma política pública fundamental, erigida pela Constituição de 1988 como direito fundamental, ela precisa sim do financiamento público e é essencial, até porque marca uma opção feita pelo próprio Constituinte de 1988 e não por um governo específico.